Olá, tribo! Eu sou Sani Calapalo. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse filme aqui, Holocausto Canibal. Aconteceu mesmo? É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, por favor, se inscreva, ativa a notificação e rumo a 700 mil inscritos, tá bom? Então, conto contigo, ativa, se inscreva. E aí, Sani? Holocausto Canibal. Um seguidor sugeriu para que eu assistisse e comentasse a respeito se realmente existia um anão. Assim, eu falei anão ou anão? Às vezes eu fico confundindo anão com não. Anão ou não? Sei lá, você entendeu. Holocausto Canibal. Filme pesado, hein? Pesadíssimo. Categoria terror. Se você tiver uma mente forte, estômago forte, assista. Se você não tiver, não assista. Só leia o sinopse do filme. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Mas a questão é, essa história existiu mesmo? É o seguinte, toda história, toda lenda que você ouve, sempre tem um pouquinho da verdade por trás. Não do jeito que tá, mas sempre tem uma verdade por trás. Sabia? Investigue. Investiguei a história. Os homens brancos que adentram na floresta e são atacados por canibais. Prepara aí agora. Prepara teu ouvido. Aqui no Brasil, algumas tribos canibais, pelo que eu sei, entre nós indígenas mesmo, estava se alimentando ainda de seres humanos até na década de 80. Olha só, até 80, é pouco recente ainda. Algumas tribos ainda mantinham esse costume de se alimentar de carne humana. Recentemente, até nos anos 90, ainda tinha a galera que se ofendia também, entre nós e índios. Eu não vou citar quais tribos aqui, porque eu não quero comprometer essas tribos, eu não quero. É cultura. Mas depois, se foram domesticados pela Fundação Nacional do Índio, olha o trabalho bom que a Fundação Nacional do Índio fez. Pelo menos isso, vocês fizeram um bom trabalho. Começaram a educar esses indígenas e pararam de se alimentar de carne humana, de algum turista perdido na floresta, sabe aqueles turistas gringos curiosos que entram na selva querendo saber das coisas e cai numa tribo errada e depois você vira churrasco. Então, nesses anos que eu citei, ainda acontecia isto. O Holocausto Canibal foi inspirado nessas histórias. Não aconteceu apenas uma vez, aconteceu algumas vezes aí, pelo que eu sei, tá bom? Então, por trás desse filme existe uma verdade. Não do jeito que aconteceu, mas, como eu acabei de dizer aqui, até nos anos entre 80 e 90 ainda tinha algumas tribos que se alimentavam de vez em quando de carne humana. Eu sei disso porque são as histórias que a gente conta entre nós índios. Olha, aquela etnia fez isso. Aquela etnia continua fazendo isso. Aí vai indo.
no ouvido de vários índios aí, até chegar a mim. Eu ouvia muito essa história quando eu era criança, eu morria de medo, a verdade é essa. Olha que eu sou bisneta de um canibal, Aihara. Como eu já contei aqui diversas vezes aqui para vocês, eu sou bisneta de um índio canibal. Literalmente canibal. Então, eu sei que também existia outras tribos que se alimentavam de raça humana, principalmente de carne francês. O francês tinha um gosto muito especial. Por que alguns canibais preferiam mais francês? Eu não sei. São coisas que eu ouvi por aí. Desculpa, mas às vezes desculpa. Será que meu dente é tudo torto por causa disso? Não. Ainda não passei por essa experiência. Quem sabe um dia? Não. Eu prefiro comer carne de boi mesmo, peixe assado, frango. Nossa, adoro. Mas são coisas que existiram. E naquela época era muito normal. Muito normal. Olha que curioso. Entre essas tribos canibais, eles preferiam mais a carne branca e gorda. Carne branca e gorda. Por isso que eles se engordavam, algumas pessoas magrinhas, para ficar suculenta ao assar, sabe? Mas isso daí não é brincadeira não. E enquanto a carne é mais escura, eles não comiam não. Sabe por quê? Falava que a carne escura tem gosto um pouco mais amarga. Isso muitos canibais se falavam. Não sei, nunca provei. E quanto a carne branquinha dos portugueses, franceses, dos europeus aí, falava que era muito mais macia, era muito mais suculenta. Esses conhecimentos eu peguei dessas pessoas aí, porque em geração vai passando esses comentários, né, entre nós e índios. E o que eu sei é isso, que a carne branca tinha um gosto muito melhor, era muito mais suculenta, macia, enquanto carne mais escura era a carne mais dura e amarga. Então, os canibais preferiam os branquinhos. Mas é isso, minha gente. Essa é a história por trás desse filme, Holocausto Canibal. Se você ainda não assistiu, assista. Se você for mente medrosa, não assista. Que você vai ter vários pesadelos aí. Só assista se você for forte mentalmente. Sim, tem um fundo de verdade por trás dessas histórias. Não exatamente como está no filme. Aí já tem um certo exagero aí. Mas tem um pouquinho de fundo de verdade, como eu acabei de dizer. Já sabe, se você gostou, deixe o vídeo aqui, fazendo um comentário desse filmaço. Dá um like, se você não gostou também, tanto faz. Tchau.